céus para as crianças, né? Vai ter culto para as crianças. Vem aqui rapidinho as crianças, a gente está orando por elas. Vem, quem vai estar com as crianças hoje, meu amor? Quem? É tu mesmo? Amém, então. Então vem cá as crianças rapidinho. Vem, pastora Lisiane, quero orar pela sua vida. Em nome de Deus. Levante suas mãos, vamos estar orando pelas crianças. Que, oh meu Deus, uma fujona. Fugiu. Oh meu Deus do céu, a Manu é linda. Levante suas mãos, vamos orar por elas. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida dessas crianças no teu altar. Pai, que a mesma unção, a mesma dispensação que for ser ministrada aqui, possa estar sendo ministrada, Senhor, sobre a vida delas naquele lugar. Derrama a tua unção sobre a pastora Lisiane, que ela venha receber um maná dos céus, Senhor, para que possa entrar na mente e no coração desses pequeninos. Que não seja ela falar, mas o teu Espírito a ministrar através dela, e que essas crianças possam sair dali fortificadas, Senhor, renovadas no poder da tua palavra e da tua presença. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém, glória a Deus. Amém, pode se sentar. Querido, queria compartilhar uma palavra dos céus para a tua vida nessa noite, amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. Quem trouxe Bíblia, por favor, abra. Hoje a gente não vai ter a Bíblia ali, é uma pena, né? Mas quem tiver Bíblia puder abrir, quem não tiver vai acompanhando com a gente aqui. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, Lucas capítulo 7, versículo 36. Palavra muito conhecida por muitos, amém? E diz assim a palavra de Deus. Eu vou lendo aqui para aproveitar o tempo, tá, irmãos? Então, a fé vem pelo ouvir. Então, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite. Diz assim a palavra: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, que depois nós veremos que o nome dele é Simão, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito venha encontrar morada em nossos corações. Deus, que não seja apenas uma palavra, não, mas que seja o maná dos céus sendo derramado sobre nossas vidas hoje. Que possamos ouvir a voz do Espírito Santo a ministrar, mas para que possamos ouvir a tua voz, que todas as demais vozes, Senhor, que tenta roubar a nossa atenção, seja calada agora. Em nome de Jesus, toda voz de dúvida, toda voz de desânimo, toda voz, Senhor, que venha tentar roubar o nosso coração do teu altar, seja repreendido e expulso agora. Em nome de Jesus, eu declaro aberto os céus, eu declaro que a minha mente, o meu coração e da tua igreja seja levado cativo a teu altar, para que possamos ouvir a tua voz e sairmos daqui renovados, solidificados, fortificados no poder da tua palavra, no poder da tua presença. Que não seja eu, Pai, mas seja o teu Espírito Santo a falar conosco. Fala conosco hoje, Paizinho, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém, amados? Então a palavra de Deus nos mostra um momento de comunhão. Um fariseu convida Jesus para que entrasse em sua casa e ceiasse com ele. Quem sabe aquele fariseu pensasse consigo que o próprio Cristo estaria entrando na sua casa, no seu lar. Então, ele chama Jesus para sentar e comer com ele. Querido, se existe um momento maior de comunhão, é o momento que a gente come. Você quer ver exemplo? Quando você quer festejar algo, você chama para quê? As pessoas para comer um churrasco. Podem convidar o seu pastor, adorarei. E você chama para comer um bolinho. Tivemos aniversário da Manu agora há pouco tempo. Nós fizemos que um momento de comunhão. Você chama os amigos, as pessoas mais íntimas. E aquele fariseu, ele queria, cujo nome era Simão, ele queria ter um momento de comunhão, de conhecer Jesus, de ouvir a sua voz. Mas de repente algo interrompe aquele momento de comunhão. Você imagina, você está aqui nessa igreja, ou você está na sua casa,
com um churrasquinho, lá com as músicas tocando lá, né? Adorarei, adorarei, fui chamado para então adorarei. Tu tá lá louvando, adorando, e de repente entra alguém que você não sabe quem é, ou pior, você sabe, é a louca do bairro. Às vezes tem isso, né? Aqui tem algum louco ou louca do bairro? Não, não tem em Nova Santa Rita nenhum. Nem um louco que... Não tem não, irmão sempre tinha. Oi? É quase todo mundo, né? Aleluia, aleluia. Vou trocar de microfone que esse aqui está dando uma piada. Aí fala assim, sou eu, pastor louco do bairro, sou eu. Aí de repente, entra a louca da cidade. A pecadora da cidade, a imunda da cidade, ela entra e atrapalha aquele momento de comunhão. Atrapalha aquela festa, aquele churrasco. Estava lá, pagodinho gospel, tocando. Eu vaquei tudo afora. Estava lá louvando ao Senhor, adorando. Entra a mulher, pecadora. E esse cara fala assim, olha, se esse aí fosse profeta, ele saberia o que e quem é. Veja bem, eu acho interessante isso que a palavra fala, né? Ele fala assim, se soubesse, saberia quem e qual é essa mulher. Ou seja, não era pouca coisa. E diz a palavra que diz que ela era uma mulher pecadora, indigna. Mas a questão é, quem era essa mulher? Quem era essa pecadora que invadiu a casa de Simão, ao ponto de Simão ficar irado no seu coração, atrapalhou os projetos, os planos dele? A palavra não diz, porém ela nos dá pista. Ele evidencia que essa mulher era uma mulher pecadora, que a sua fama era conhecida no bairro, na cidade. Todo mundo sabia, tanto que ele falou, olha, rapaz, essa é conhecida, rapaz. Essa daí já rodou muito, todo mundo sabe quem é. Mas diz a palavra que essa mulher, ela entra naquele lugar e ela possuía uma imensa gratidão com Jesus. Por algo que Jesus havia feito por ela. Alguns teólogos dizem, por exemplo, que esta mulher é Maria Madalena. Alguém já ouviu falar sobre isso? Dizem que era Maria Madalena. Eu não creio que seja, tá? Porque Maria Madalena é colocada nos evangelhos como uma mulher que for expulso 7 demônios dela e ponto final. Contudo, eu creio no meu coração, uma conjectura, tá? A Bíblia não afirma, mas nós podemos equiparar que esta mulher ou é ou poderia ser alguém como essa mulher, que está lá em João 8,3. Abre lá João 8,3. Quem tiver a Bíblia aí no celular, abre rapidinho. Pena que a gente está sem a Bíblia aqui agora. Mas João 8,3 fala sobre uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher que para aquela época seria chamada de imunda prostituta, que merecia ser apedrejada e morta. Diz em João 8,3 assim, ó, que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, ela foi pega no ato. Pegaram ela no ato do adultério. Ou seja, ela estava na cama de alguém que não era o seu marido, fazendo algo que não deveria fazer, a não ser com o seu marido. E na lei, diz a palavra a eles, a Jesus, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia a eles, tentando para terem do que o acusar. Era uma pegadinha. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Que mistério. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela sua consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando quem? Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Querido, aqui a palavra nos mostra uma mulher pega no ato do adultério. Daí os fariseus, eles queriam pegar Jesus numa falha. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, e aí eles criam uma pegadinha, que nem aquela do Faustão, e um jeito de pegar Jesus, porque assim, ó, se Jesus, quando dissesse assim, apedrejam esta mulher, como diz Moisés, eles poderiam fazer com que César prendesse Jesus, porque só poderia dar decreto de morte César. Por isso que quando Jesus queria que fosse crucificado, os sacerdotes levaram a quem? A Pôncio Pilatos, porque somente César poderia decretar morte de alguém. Então, se Jesus decretasse apedreja esta mulher, como diz a lei, eles diziam, ele cumpre a lei, mas vai contra César, ele vai ser preso. Mas se Jesus diga assim, ó, não, essa mulher não merece ser apedrejada, vamos perdoar esta mulher, ele estaria negando a lei de Moisés, eles diriam assim, ó, você é um falso Messias. Ou seja, na cabeça deles, não tinha como Jesus fugir da pegadinha deles, da armadilha deles. Porém, Jesus faz algo estranho, e Jesus sempre faz coisas estranhas, já reparou? Na palavra, sempre Jesus vai além. Ele está fora da caixa. A gente tem a nossa caixinha. Não, Jesus tem que fazer assim. Eu estou passando por um problema. Eu vou orar 10 dias, vou jejuar 20 dias. E no 21º dia, Deus vai fazer o milagre. Aí Deus não faz. Não. Eu vou dar minha oferta. Eu vou dar R$1.000 de oferta. E Deus vai me dar 10.000. E Deus não faz. Porque Deus não está preso na caixa do homem, querido. Aí os discípulos, os fariseus criaram uma caixinha, uma armadilha, dizendo que Jesus não vai sair dessa caixinha. Aí Jesus faz algo estranho, Jesus se cala. E ele começa a escrever na areia. E irmãos, tem um mistério. O que Jesus escrevia na areia, querido? Alguém já se perguntou, Fábio, lindo tu tá aí, meu lindo. Vem para cá, Fabinho, tu fica escondido, meu irmão, vem para cá. Vem mais para cá, tá bom aí, fica torto aí. Eu vou arrancar essa coluna daí. Amém. Aí Jesus começou a escrever, querido, muitos teólogos já tentaram decifrar o que Jesus falava, mas eu recebi a revelação dos céus, querido. Está lá no livro Vitor Hugo, capítulo 5, versículo 17, abre lá, depois tu vai ver. Tá, Vitor Hugo é meu nome, para quem não sabe. Mas assim, ó, eu creio, querido, que quando Jesus começou a escrever na areia, ele começou a escrever, sabe o quê? Os 10 mandamentos. Ele começou a escrever assim, ó, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E aí diz a palavra que aqueles religiosos começaram a ficar agoniados. Os mais jovens já estavam com pedregulho pronto para apedrejar a mulher ou Jesus, porque se Jesus desse a resposta errada, eles também apedrejariam Jesus. E aí eles começam agoniados a perguntar, e aí Jesus, o que tu dizes? E de repente vem a resposta desconcertante fora da caixinha deles. Que eles acharam, não tem como fugir dessa pegadinha, não tem como fugir da nossa armadilha. Jesus olha para ele e fala assim, ó, quem não tiver pecado, atire a pedra. E ele voltou a escrever e continuou. Mentirosos, golpista, falsificador. Começa por quê? A palavra de Deus fala que quando alguém era pego em adultério, quem tinha que ser apedrejado? O adúltero. Ali foi o quê? Ela foi pega no ato. Estava ela e mais um, cadê o outro? Começa por aí, que eles acobertaram um, era para estar 2 ali, era para estar o homem e a mulher, só estava a mulher. Ou seja, eles já estavam errados de início. Mas diz a palavra de Deus assim, ó, que Jesus fala isso, e então as suas consciências começaram a acusá-los. E diz a palavra que do mais velho ao mais novo começaram a sair. E aí de repente ficou Jesus e a mulher, e Jesus olha para ela e fala assim, olha, cadê os seus acusadores? Onde é que estão? Aí a mulher falou assim, não ficou nenhum. Não ficou por quê? Porque eles foram acusados pela consciência. Agora eu te pergunto, que sentimento é esse que tomou conta do coração daquele povo, que fez que as suas consciências o acusassem, ao ponto deles desistirem da sua armadilha? Eu te digo, todos sentiram o sentimento de culpa. O sentimento de remorso, porque quando eles leram no chão, Jesus escrevendo uma lista de pecados, e quando Jesus lança a palavra, aquele que não tem pecado, diz a palavra que do mais velho ao moço. Por que do mais velho? Porque quanto mais velho, mais pecados tem. Eu tenho certeza que se a gente fosse colocar num livro aqui, o Israel está bem atrás do que eu e o Cristiano, né? Novo, não teve tempo ainda de pecar. O Thomas, então, que está lá,
Talvez o Thomas já pecou igual eu, né? Porque o Thomas, terrível, né? Thomas lá, ó, tá na frente do Tiago e do Rafael, não tá não? Meu Deus do céu. Mas a questão é que quanto mais novo, o Thomas é uma bênção, é um menino de Deus. Glória a Deus. A questão é que, quanto mais tempo, mais pecados, e diz a palavra que eles começaram a sentir o quê? A sua consciência acusar. Quanto maiores pecados, maior a culpa. E essa acusação na consciência, esse peso que eles sentiram, se chama remorso. Porém, qual a diferença, querido, entre remorso e arrependimento? E esse é o tema da mensagem hoje. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? Primeiro, para que haja tanto remorso quanto arrependimento, é necessário, é imprescindível para que haja ambos os casos uma confrontação. Que foi o que Jesus fez. Quando eles estavam ali prontos para apedrejar a mulher, agoniados, ansiosos, Jesus lança uma palavra de confrontação no coração dele e fez com que eles o quê? Eles sentissem o peso da sua culpa. Mas o que vai fazer a diferença entre o arrependimento e o remorso não é apenas o ato de sermos confrontados com nossos erros, não. Mas sim como nós recebemos essa confrontação do Senhor. A diferença entre remorso e arrependimento será vista nas consequências que essa confrontação vai trazer para mim e para a sua vida. Quando você é confrontado pelos seus erros e suas falhas, o que vai definir na tua vida se o que você vai sentir é peso, culpa, remorso ou arrependimento, é aquilo que você fará depois. Quer ver? 2 Coríntios 7,10. Que pena que não está aqui. Querido, quem gosta de anotar ou ver depois. 2 Coríntios 7,10 diz o seguinte, Ritinha. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento e para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Ou seja, quando nós somos confrontados com nossos erros, ninguém inicialmente fica feliz. Não é verdade, querido? Alguém aqui, quando é confrontado, é pego na mentira, é pego na mão, com a mão na botija, mentindo. Né? Tu falou, olha, pai, eu fui ali porque eu... Não. Aí chegou Israel, né, lá em cá, contar uma derrota do Israel. Você não posso contar, Israel? Posso contar uma falha tua? A gente conta, né? Qual é meu filho? Eu posso. Aí meu filho, lá em casa minha esposa agora está numa dieta do whey protein. Né? Lá, aí ela substitui almoço, às vezes janta, por uma coisinha que vem, uma coisa, parece um iogurte, querido. E ela comprou um monte lá, aí o Israel queria tomar, mas Israel não está de dieta, né? Se ficar de dieta vai sumir. Né? Aí ele falou assim, eu quero tomar, mas eu sei que não vão me dar. Aí o que ele fez? A tática maravilhosa, que quem é mais velho sabe, eu também já fiz. Israel foi lá, abria, tomava um pouquinho só e fechava e botava no lugar. Só que ele não fez com um, ele fez com 6. Aí, o que acontece? A mentira tem perna curta. Aí o Israel achou que ninguém tinha feito, porque ele fez a primeira vez, não deu nada. Tô livre. Fez a segunda vez com o outro, tomou um pouquinho, nada. Fez com o terceiro, com o quarto, com o quinto, o sexto. Aí a minha esposa maravilhosa, ela vai me bater depois de estar falando isso. Chegou lá na geladeira, viu, ué, tá diferente. Foi ver, tinha algum que já estava até azedo, porque abriu, né? E aí descobriu o quê? Israel tinha dado o golpe. E aí a casa caiu. Agora a questão é a seguinte, querido. Quando você é pego na mentira, quando você é pego, por exemplo, no trabalho, tu vai no trabalho e pega uma folha, pega uma caneta, aí daqui a pouco ninguém descobre, ao invés de pegar uma folha, tu pega 10. Daqui a pouco tu tá pegando uma resma inteira, levando para casa. Aí um dia te pegam no golpe, querido. Ou, de repente, os maridos, né, a gente vê aqueles videozinhos no Zap lá, que o marido está vendo o que não deve no celular, aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, e a mulher está atrás vendo ele ali, ó. Aí ele está dando zoom na mulher ali, nossa, que mulher linda, e a mulher está atrás. Meu querido, quando a tua casa cai, querido, alguém te pegou no golpe, você grita assim, eba, pegaram no golpe? Não, querido. Quando descobre o teu golpe, a tua mentira, a tua falcatrua, você fica o quê? Você fica triste, porque você foi confrontado. Eu, quando criança, minha mãe vendia Yakult. Quem é que lembra aquela época que o pessoal saía com um carrinho vendendo Yakult? Lá no Rio de Janeiro tinha, aqui tinha isso. Alguém lembra disso? Não tinha aqui. Pô, lá no Rio tinha, vinha a pessoa com um carrinho. Oi? Alguém trabalhou disso ou não? Nunca viu? Lá no Rio de Janeiro tinha isso, coisa de, 30 anos lá vai fumaça. Aí a pessoa saía com um carrinho vendendo Yakult.
Aí minha mãe vendia Yakult, ela ia lá junto com a amiga dela, e aí guardava aquele pacotão cheio de Yakultzinho, né? Aí o que eu fazia? Malandro esperto que nem o Israel, ou seja, não cai longe o fruto não cai longe da árvore. Eu pegava do meio, era um pacote com uns 50 Yakult, que eu pegava do meio, furava e chupava. Ela nunca vai descobrir. E aí eu pegava, até que um dia a casa caiu, né? Ela viu que o povo foi vender. Então assim, ó, quando tu é pego no golpe, querido, isso vai gerar o quê? Um sentimento ruim dentro de você. Quando tu é pego na mentira, quando você é pego fazendo algo que não devia, você vai ficar triste. Outros vão ficar envergonhados. Puxa vida, eu não devia ter feito isso, né? Eu não devia ter olhado no Facebook isso aqui que a minha mulher viu. Alguns vão ficar com raiva. Raiva do quê? De ser descoberto, é claro. Dei mole, me pegaram, puxa vida. Porém, querido, a diferença entre a tristeza que vai gerar o arrependimento e salvação, da tristeza do mundo que gera morte, é o quê? É o que você fará depois que você foi confrontado, querido. É o que você fará depois que os seus erros forem expostos à luz de Cristo. E essa confrontação de Deus, ela vai gerar arrependimento para a salvação ou apenas culpa, peso na consciência e remorso, que foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles chegaram lá louco para apedrejar. Quando eles foram confrontados com seus erros, eles sentiram peso na consciência e saíram. Mas, querido, para a gente entender a diferença entre arrependimento e remorso, nós precisamos entender melhor o que é remorso, querido. Se eu fosse perguntar remorso para cada um aqui, cada um teria, de repente, uma definição ou até um exemplo seu de remorso. Mas a OMS, Organização Mundial de Saúde, quando fala sobre saúde mental, ela nos diz que remorso, primeiro, é um sentimento de aflição. Olha aí, ó, todo mundo vai se achar. Culpa e tristeza. Causado pelo quê? Pela prática de um ato reprovável. É aflição, é culpa, tristeza, eu fiz algo errado. Também diz que é a reprovação da consciência, que eu fiz algo errado. Querido, e isso é muito forte, porque somente homens possuem consciência. Quer ver? Os animais, eles não têm consciência. A gente vê hoje os pets sendo criados como filhos. Antigamente o nome dos pets era Bob, não era Bob não, como é que era? Era Chuchu, Pretinho, Bolinha. Hoje em dia os cachorros são Henrique Carlos, Manuel de Nóbrega, e tem nome de gente, querido. Maria Eduarda, não faça isso. Aí tu vê a mulher gritando, nossa, coitada da Maria Eduarda. Quando tu vê a Maria Eduarda, é um shih tzu, que a mulher tem que vive gritando na casa. Por quê? Estão humanizando os animais, só que animal não possui consciência. Aí você vê na mídia, por exemplo, uma pessoa que criou um Rottweiler, criou um Pitbull dentro de casa, com maior amor e carinho, mas no momento do nada, o Pitbull arrancou o rosto da mulher. Quer seja porque estava com fome ou foi confrontado, arrancou o rosto e daqui a pouco o animal está normal. Por quê? Porque ele não tem consciência, animal tem instinto. Veja bem, animal não tem consciência, ele tem instinto. Guarda essa palavra, querido. Então o que acontece? O remorso, ele prolongado, ele pode até ter implicações a nível físico, querido, podendo originar até doenças. Quer ver, salmista, o salmo Davi, lá o salmista de Davi, quando havia pecado com Betseba, matado o seu general, diz a palavra que ele ficou mal. Salmo 32, 3 fala o seguinte: enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. Outras palavras diz: meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Ou seja, o pecado, o peso da consciência de Davi fez com que o seu corpo definhasse. A sua alma e o seu corpo gemia. Amado, quantas pessoas têm doenças físicas originadas por um coração cheio de culpa e de remorso? E eu vou mais. Eu tenho certeza que muitas pessoas desenvolveram até mesmo câncer, querido. Por quê? Porque a sua alma está doente. Sua consciência pesada chega a gerar câncer, querido. Agora, interessante aqui, o arrependimento, ele também vai gerar as mesmas consequências que o remorso e a culpa. O arrependimento, ele vai gerar um sentimento de aflição, culpa e tristeza, causado por a prática de um ato reprovável, tomar o Yakult, abrir o whey.
vai ter reprovação da consciência por ter feito algo errado, vai trazer doenças físicas. Porém, a semelhança entre o remorso e o arrependimento, ela acaba por aí, sabe por quê? Porque quando você é confrontado pelos seus erros, o arrependimento, ele vai culminar, ele terá como consequência, sabe o quê? Uma confissão e mudança de atitude, para que você não volte a cometer mais o mesmo erro. E essa é a principal diferença entre culpa, remorso e arrependimento. Olha só, Provérbios 28:13 fala o seguinte, olha só que tremendo. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Olha só. Aquele que omite, que esconde os seus erros, as suas falhas, os seus golpes, as suas transgressões, ele não vai prosperar em nada. Mas quem confessa e abandona, alcançará misericórdia. Olha que forte, Fábio. Olha que forte, Aninha. O remorso, ele até vai fazer você sentir culpa. O remorso vai fazer você sentir tristeza na alma. Vai fazer você ter peso na consciência. Porém, nunca vai gerar arrependimento. Porque arrependimento nada mais é do que você confessar, assumir, dizer, ó, eu fiz, eu furei o Yakut. Eu menti para você, eu roubei, eu te enganei, eu adulterei. E abandonar, dizer, eu não mais vou fazer isso. Tu quer ver um exemplo maravilhoso? Eu vou usar minha sogra como exemplo, porque eu amo minha sogra. Fica braba não, minha sogra, rapaz, minha sogra me xinga tantas vezes porque eu dou ela como exemplo. A gente vai voltando aqui, né? Até em casa é 1 hora quase, querido. Rapaz, ela briga tanto comigo, mas como eu amo ela, eu tenho que dar ela como exemplo. Rapaz, aí tinha uma senhora, uma avó, que ela tinha, irmão, gente velha, cheia de cacareco, que é presa aos cacarecos por amor, né? É ou não é? Tu entra na casa assim, eu tenho um monte de coisinha. Eu já me sinto meio velho e meio jovem, querido. Eu tinha uma mala minha que tinha um monte de livro meu. Eu amava. Um dia alguém pegou, jogou fora. Eu morri, cara. Eu morri porque aqueles livros, ó, podia ser velho. É meu. Eu tinha um sentimento por aquilo. E acontece, a minha sogra, tu entra na casa dela, ela tem um monte de coisinha assim, que ela tem um amor, um carinho por aquilo. Ah, minha sogra, eu te amo. E tem uma coisa que a minha sogra tem, que ela ama de coração, que são as plantas dela. Ela tem um jardim. Irmão, onde tem espaço para colocar jardim, ela bota. O meu sogro, ele tinha um barco que ele deixava lá na casa dele. O barco virou um jardim ao ar livre. Porque era planta para tudo quanto é lado em cima do barco. Até que meu sogro vendeu o barco. Porque estava virando uma floresta o barco. E aí a minha sogra, ela tem uma coisa que é lindo mesmo, que chama-se rabo de macaco. Alguém já viu? É uma plantinha que parece um rabo de macaco mesmo, querido. Mas aí na história, essa avó, ela tinha 2 netinhos. Um chamava, sei lá, não sei, era um nome qualquer. E aí o que acontece? Os netos brincando em casa, de repente, o mais novo foi lá e quebrou o rabo de macaco da vovó. E aí o que acontece? Ele sabia o valor sentimental que tinha aquele rabo de macaco da vovó. E o que ele fez? Eu vou esconder. Ele tentou, ele pegou o rabo que quebrou, ele enterrou. Ele virou o rabo do macaco escondido para um lado oculto da casa, para que a vovó nunca visse. Ele pensou consigo, olha, esse rabo vai crescer e ela nem vai perceber que foi quebrado. Só que acontece, a neta mais velha viu. E ela falou assim, ela ajudou a esconder. Só que acontece, ela falou assim, não, pode deixar que eu não vou contar para ninguém. Só que ela falou assim, mas agora você está na minha mão. E aí o que acontece? Quando estava em casa, ela tinha que lavar louça, era a vez do neto mais novo. E aí a neta mais velha, aliás, era a vez da neta mais velha, e quando ela ia lavar, ela falou assim, olha, você vai lavar minha louça. Ele falou assim, não vou lavar, é a tua vez. Não, você vai lavar sim. Eu não vou. Aí ela falava assim, vó, rabo de Ops, ele ia lá e lavava, porque ele sabia que ele tinha errado. Aí aconteceu outra situação, não era mais a louça, mas ele tinha que varrer o quintal, e ele não queria varrer o quintal, era a vez dela, e quando ela chegava, ela falava assim, vai lá varrer para mim, eu não vou. Então tá bom, vó, rabo de... Tá bom, eu vou. Só que chegou numa hora que ele não aguentava mais a tortura, a chantagem, estar escravo da irmã. E ele chegou para a avó e falou assim, vó, eu tenho algo para te contar, eu sei que você vai ficar triste, vai ficar chateada, mas eu não aguento mais o peso, a culpa, o remorso no meu coração. E ele disse, vó, eu quebrei o seu rabo de macaco. Aí disse que a avó olhou para ele assim com muito amor e carinho e falou assim, filho, eu sei, porque eu vi quando você quebrou. E quando você quebrou naquele mesmo momento, eu te perdoei. E amados, da mesma forma Deus viu, querido, quando eu e você quebramos o rabo de macaco de Deus.
E o problema não é o rabo de macaco que tu quebrou. O problema não é a mentira que você conta na sua casa. O problema não é a pornografia que tu vê. O problema não são os golpes que tu dá. Não é. Mas é o medo de confessar. É o medo que nos impede de confessar e quebrar as cadeias que nos aprisionam, querido. Porque quando você quebra o rabo de macaco na tua casa, quando você faz o que não deveria, você vira um escravo na mão do inimigo. Que o tempo todo fica o quê? Te lembrando e te acusando. Olha lá, ela não vai fazer o que eu te mandei? Rabo de macaco. Toda vez que você vai fazer algo, o inimigo te acusa. Eu vi quando você viu aquilo. Eu vi quando você falou aquilo. Eu vi quando você fez o que não deveria ter feito. E ele fica te acusando. Daí a consequência disso é o quê? Tu não consegue romper com os laços da culpa. Confessando seus erros. E amado, sabe o que é que nos faz ficar aprisionado? É ou o medo da consequência, porque não é o contar, mas é o que isso vai gerar. Por que fazia o menino não contar? Porque ele achava que ele ia tomar um xingão da avó. Ele achou que ia ficar de castigo, ele achou que ele ia apanhar. E muitas vezes o medo da consequência faz a gente ficar o quê? Com a culpa no coração. E não confessa. Ou muitas vezes, em vez do medo, é o orgulho de ter que assumir que você errou. O orgulho faz com que você mate no peito, fique escravo do diabo o tempo todo te acusando, mas você não confessa para Deus, porque você não quer assumir que você errou. Mas a questão é que tanto medo quanto orgulho, ele acaba nos impedindo de quê? De confessar e abandonar. E isso acaba se tornando o quê? Uma prisão do inferno, querido. Te aprisionando aos erros do passado. E como eu disse, quem esconde os seus pecados nunca prosperará, querido. Enquanto você omitir os teus erros, as tuas falhas de caráter, aquilo que você tem mentido, ocultado e feito, tu não vai prosperar, querido. Tua vida não vai sair do lugar. Nunca vai dar nada certo na tua vida, porque é promessa de Deus. Quem não confessa e não abandona, não prospera. Mas quem confessa alcança misericórdia, querido. Daí tu ouve essa palavra hoje aqui no culto. Você começa a ouvir, Deus começa a acusar os rabos de macaco que você tem ocultado, querido. Você começa a sentir o peso da culpa, tristeza no coração. Puxa, eu tenho que mudar nessa área na minha vida. Eu preciso mudar, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de enganar, eu tenho que parar de fingir, eu tenho que parar de falar o que eu falo, sentir o que eu sinto. Mas você não avança para a mudança. Por quê? Porque tu está aprisionado no remorso. E amado, aprenda algo hoje nessa noite. Remorso sem a graça de Deus, ele vai gerar dois tipos de pessoas. Aprenda. Remorso, culpa, sem a graça de Deus, ele gera dois tipos de pessoas dentro da igreja. No mundo então nem se fala. Primeiro tipo de pessoa é aquela que recebe a confrontação de Deus, como acontece agora, num culto poderoso desse. Deus começa a confrontar, porque a palavra de Deus fala que Deus é luz. E quando a luz ilumina, o que a luz faz? A luz, ela simplesmente mostra o que há no lugar. Por exemplo, se eu apagá-lo, quem aqui acorda de manhã, vê aquele raio de sol entrando na tua sala assim, e aí você olha para o raio de sol, você vê um monte de partículas voando assim. Alguém já viu isso? Quem é que nunca viu isso? Se não viu, então faça isso na tua casa. Entra o raio, tu está no quarto com a porta fechada, entra aquele luz. Porque a luz, ela revela o que está oculto. Se eu botar uma luz de 1000 watts na tua sala, tu vai ver até sujeira que tu nem imaginava que estava ali, porque a luz, ela simplesmente revela o que está oculto. Aí você começa a ouvir a palavra, você começa a ouvir a casa do Senhor, e a palavra de Deus, ela começa a revelar aquilo que está oculto na tua vida, ela começa a te confrontar, querido. Mas na hora de assumir o seu erro, ao invés de confessar o que tu tem errado, e assumir que eu preciso mudar como marido. Eu tenho sido um marido mau, omisso, eu preciso melhorar como pai. Mulheres, eu preciso ser menos iracunda. Sabe o que é iracunda de lá em Provérbios? Rixosa. Briga o tempo todo por tudo em casa. Mulher rixosa. Filhos desobedientes, que nunca obedecem os seus pais. E por aí vai. Aí Deus está confrontando que tu precisa mudar.
Aí, ao invés de confessar, eu tenho que ser o melhor pai, eu preciso ser o melhor filho de Deus, um servo de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso... E confessar e mudar, não. Sabe o que ele faz? Ele terceiriza a culpa. Ele joga a culpa dos seus erros para outros. Não. Não é bem assim, não. Sabe quem fez isso? Adão e Eva. Diz a palavra que quando eles comeram da fruta, a casa caiu. Diz a palavra que Deus, vindo no jardim, começou a procurar eles estava escondido. E aí chegou para Adão, onde é que tu estava? Eu estava escondido, Deus. Mas por que tu estava escondido? É porque eu estava nu, Adão. Quem te falou que tu estava nu? E aí vem a pergunta, tu por acaso comeu do fruto que eu proibi? O que Adão fez? Ele falou, sim, Senhor, eu comi. Eu confesso, a culpa é minha, não foi de Eva, não, a culpa é minha, eu fui um marido omisso, eu devia estar do lado de Eva, protegendo Eva, mas eu me ocultei, eu me escondi, eu fui jogar videogame, eu fui jogar PlayStation, eu fiquei no joguinho do tigrinho no celular, e eu não estava do lado da minha esposa. Foi isso que ele fez? Não, ele fez o quê? Ele jogou a culpa em quem? Ele jogou a culpa em Deus, porque ele falou assim, ó, a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que o quê? Que tu me deu. A culpa é da mulher que tu me deu. Tu me deu uma mulher ruim, tu me deu uma mulher estragada. Tu me deu uma mulher que me enganou. A culpa é tua, Deus. Aí Deus chega para a mulher e fala, e aí, mulher, Adão está dizendo que a culpa é tua. Adão botou na tua conta, mulher. Diz que foi tu que errou. E a mulher fala assim, não, Deus, não foi eu não. A culpa é de quem? A serpente que me enganou. Querido, nós vivemos fazendo isso com Deus. A gente encontra 1000 justificativas para não assumir o nosso erro. Todo mundo é culpado pelos meus erros, menos eu mesmo. Tudo isso para quê? Para tentar amenizar o peso da consciência. Tudo isso para o quê? Para amenizar o peso da culpa e do remorso. Daí o que a gente faz? A gente fica repetindo na nossa mente, querido. Olha, eu e você fazemos isso, tá? Quando a gente erra e a gente não quer assumir a culpa, a gente fica repetindo na mente todos os motivos pelo qual a culpa não é minha. Olha só. Ó, mas tá vendo, ó? Pô, quebraram o copo. Mas se ele não tivesse colocado o copo tão perto da ponta, eu não teria quebrado. Quem nunca pensou isso? Alguém foi, deixou o copo ali na ponta, tu vai lá, esbarra, cai no chão, a culpa é de quem? Minha que esbarrou? Não, a culpa é de quem botou na ponta. Não é assim que a gente faz? Ou é só eu que faço isso? Ah, irmão, a culpa é de quem botou na ponta. Aí tu vai lá, bate na tua mulher embriagado, tu toma todas, bate na mulher em casa, aí tu fala assim, não, a culpa é da minha esposa, porque se a minha esposa não tivesse brigado comigo, eu não teria bebido tanto e batido nela. Então se eu bati, não é culpa minha, a culpa é dela. É ela que é culpada. Aí, você trai a sua esposa, ou a esposa trai o marido por um outro homem carinhoso, amoroso, e aí você fala assim, não, a culpa é dela, porque se a minha esposa fosse mais carinhosa comigo, eu não teria traído ela com fulano ou com fulana. A gente sempre arruma uma defesa. Aí a nossa defesa para o peso da culpa é dizer para mim mesmo que a culpa dos meus erros é sempre dos outros e não minha. E meu amado, isso pode até amenizar a dor. É um remedinho que tu toma para amenizar a dor da consciência por um tempo. Mas nunca vai tirar o peso e a acusação do inferno na tua vida. Porque só consegue prosperar aquele que confessa e abandona. Já o segundo tipo de pessoa que o remorso sem a graça de Deus ele gera, são o quê? São pessoas aprisionadas à autopunição. Vocês estão aí, igreja? Deus está falando com vocês? Ou é só comigo? Irmão, essa palavra aqui foi tapa na minha cara, irmão. Misericórdia, antes de eu dar o tapa, eu tomei, irmãos. A gente só reproduz. Essa palavra de Deus fala, olha, aquilo que eu ouvi do Pai, eu trago para vocês, é a mesma coisa. Irmãos, pessoas aprisionadas à autopunição, onde a pessoa, quando confrontada pelos seus erros, ela até assume o seu erro. Ela assume a sua culpa. Porém, ela acha que merece sofrer por causa dos erros que cometeu. E essa pessoa acaba o quê? Se torturando. Ela acaba se autoflagelando. O que é autoflagelo, querido? Autoflagelo é o ato de se punir para aliviar a dor da culpa, querido.
Isso tudo por quê? Porque se sente indigna de receber o perdão de Deus. Quer ver o exemplo disso? O filho pródigo. Diz a palavra que o filho pródigo pegou tudo que tinha, gastou com prostituição, drogas, tudo que não prestava. Diz a palavra de Deus que ele estava lá comendo lavagem de porco. Lembrou da casa do pai, que os trabalhadores do pai comiam melhor que ele. Aí diz assim, ó, já sei, vou voltar para a casa do pai. Vou pedir perdão pelo que eu fiz e vou dizer assim, pai, tu não precisa mais chamar de filho nem nada, eu só quero ser um trabalhador, um jornaleiro pela tua casa, que trabalha pela comida que come. Aí diz a palavra aqui, quando o pai viu o filho lá de longe, ele saiu correndo, ele foi abraçar o filho. Quando ele foi abraçar, o filho falou assim, não, pai, eu não sou digno de ser abraçado por ti. E ele fala, pequei, eu assumo meu erro, pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra ti, não mereço mais ser chamado de filho. Eu só quero ser um jornaleiro. A gente faz isso com Deus, querido. A gente assume até os nossos erros, mas a gente não consegue receber do perdão de Deus. E a gente se autoflagela. Quer ver quem fez isso? Foi Judas. Judas e Pedro, ambos traíram Jesus. Pedro negou 3 vezes, Judas vendeu. Depois Judas pegou as moedas de prata, tentou comprar a liberdade de Jesus, não conseguiu. Aí o que Judas fez? Judas assumiu o seu erro, querido, assumiu. Ele tentou consertar com as suas mãos a culpa, o peso da consciência que ele sentiu, o remorso. Alguns dizem até, alguns teólogos, que Judas, na verdade, ele traiu, pensando que quando Jesus fosse preso, ele ia chamar os anjos do céu, ia descer o sarrafo, ia vir com o exército celestial, ia conquistar a cidade para Israel, que Roma ia cair. Só que, ao invés disso acontecer, Jesus foi preso, está apanhando lá dos soldados, está sendo levado para crucificar, e Judas fala, não, meu Deus, o que eu fiz, que burrada. Tentou consertar a burrada e não conseguiu. Aí o que acontece? A pessoa, quando sente o peso da consciência, ela tenta se autopunir, ao invés de tomar da graça de Deus. E o que ele fez? Ele foi lá e se matou. Daí, voltando ao rabo do macaco da vovó. Aí, essa vovó foi envelhecendo. Tu nunca contou para a vovó que você tinha quebrado. Daí, tu passa toda a tua vida preso a esse sentimento de culpa e remorso. No leito de morte, a sua avó no hospital, você fala assim, vovó, eu tenho algo para te confessar, vovó. Há 20 anos atrás, eu quebrei o rabo do macaco e escondi. E aquela avó com o maior amor e carinho fala assim, filho, eu sempre soube que foi você. Mas o problema não é a avó ter perdoado, mas o problema é que ele passou toda a sua vida preso na culpa, sentindo as consequências da culpa e do remorso, sentindo doença na sua alma doente, o seu corpo aprisionado no peso da culpa, da tristeza, quando na verdade o Senhor já tinha visto que você tinha quebrado, querido. E o único problema foi o quê? Foi que você não teve a capacidade de confessar e abandonar o seu erro. E amados, eu ia falar umas coisas aqui, mas não vai dar tempo, querido. Eu vou ter que continuar essa mensagem num outro tempo. Mas a questão é, quantas pessoas hoje estão, querido, doentes, sentindo o peso dos seus erros, dos seus pecados. Porém, continua vivendo oprimido e angustiado, aprisionado no sentimento do culpa, sendo acusado todos os dias pelo diabo, mas não consegue a cura. Por quê? Porque ele não consegue alcançar o perdão de Deus. Porque para que haja perdão, é imprescindível que haja o quê? Arrependimento. E para que haja arrependimento tem que ver o quê? Primeiro, reconhecer que eu errei, que eu tenho errado através da confissão. E segundo, mudar o teu estilo de vida. Ah, pastor, mas eu até reconheço que eu erro. Eu falo, pastor, mulher, eu tenho errado nisso aqui, eu tenho errado. Reconhecer não adianta não, querido. Só reconhecer não é suficiente. Você quer um exemplo? Um réu confesso. Foi preso porque matou, estuprou, esquartejou, fez coisas terríveis. Aí ele chega diante do juiz lá, o juiz fala, olha, apresenta todos os crimes que ele cometeu. E foi você? Sim, foi eu. O réu confessa, olha, foi eu matei, eu menti, eu enganei. E aí o juiz fala, tá, você confessa. Mas ele fala assim, mas se eu sair daqui, eu vou voltar e vou fazer as mesmas coisas. Porque não adianta você reconhecer e não abandonar a velha vida, querido.
Para que haja perdão, é necessário que haja arrependimento. E para que haja arrependimento, primeiro é necessário confessar, reconhecer os teus erros e mudar, abandonar a tua velha vida, os teus velhos hábitos, querido. Ou seja, o que roubava não rouba mais, o que mentia passa a ter a verdade como estilo de vida. E essa é a principal diferença entre o peso da culpa, do remorso e o arrependimento, porque o remorso não gera mudança, querido. E o que acontece? O remorso não gera perdão, amados. Então precisamos hoje não apenas reconhecer que eu tenho errado, eu tenho falhado como marido, como esposa, como filho, como servo de Deus. No trabalho eu tenho sido um mau profissional, eu tenho sido um mau irmão, um mau amigo. Eu preciso reconhecer, mas não apenas reconhecer, mas eu preciso mudar, abandonar as velhas práticas, querido. E querido, eu ia falar mais coisas aqui, que pena. Essa mensagem para 1 hora, no mínimo, já passou quase 1 hora. E a questão é, por que eu trouxe essa palavra? Porque hoje é ceia, querido. E quantas vezes você vem numa ceia como essa, e eu falo que ceia, Israel, sobe aqui, por favor, meu filho. E quantas vezes você sobe numa ceia como essa, e você fala, não, hoje eu vou mudar. E para mudar, tu tem que reconhecer. E você reconhece, olha, eu tenho sido um servo de Deus bem meia boca. Eu não tenho orado, eu não tenho clamado, eu não tenho buscado. Eu tenho mentido. Eu tenho feito coisas quando eu estou lá no meu quarto sozinho, ninguém está vendo, que misericórdia. Aí você vai, toma ceia. Oh, aleluia, renovei minha aliança com Deus. Glória a Deus. Só que você sai daqui na primeira oportunidade, você volta para os melhores hábitos. Deus fala contigo no culto. Irmão, Deus falou com alguém aqui hoje? Levanta a mão quem Deus falou. Eu falou comigo. Fica com a mão baixa com quem... Não levanta a mão quem Deus falou. Pronto. Deus falou com todo mundo. Mas querido, não adianta Deus falar contigo no culto desse. Aí você sai, não, eu vou mudar. Aí você chega em casa, na primeira oportunidade, você faz as mesmas coisas, querido. O Senhor Ele quer transformar a tua vida. Mas para transformar, você não pode mais andar aprisionado no peso da culpa. Viver com o coração cheio de remorso por ter errado. Mas não seguir para o próximo passo, que é o quê? Quando Deus te confrontar. Deus fala assim, olha, Aninha, tu tem que melhorar, Aninha. Aninha. Ah, Vitória. Chega a Sônia, eu vi quando tu quebrou o rabo de macaco. Sônia, amém, Senhor. Aí você sai daqui motivado a viver uma nova vida, né, Nara? Motivado. Thales fala, eu não vou mais errar. Mas na primeira oportunidade, na primeira, tu vai lá e faz as mesmas coisas. Aí o que acontece? Você nunca prospera, querido. Tua vida espiritual não prospera. Tua vida emocional não prospera. Tua vida sentimental, a tua saúde, querido. Querido, sabe o que acontece com uma pessoa que vive de remorso em remorso? Deus fala, Deus confronta, Deus está aqui confrontando. E aí você recebe, você sente o peso. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora. Eu falei que só tem consciência, ok? Homens, que animais não têm. Mas chega uma hora que você é tanto confrontado por Deus que a tua consciência começa a cauterizar. Alguém já ouviu falar o que é cauterizar? Sabe o que é cauterizar? É secar. É insensibilizar. Você tem uma varize na perna, né, que está quase estourando. Quem tem varize aí, eu já teve alguém que varize. Vai o médico lá e ele cauteriza aquele vaso. Não passa mais sangue. Aquele vaso fica insensível. Aí quando você é confrontado, Deus te confronta. Você sente o peso na consciência, você sente remorso, você sente tudo isso. Mas você não muda. Vai chegar uma hora que a confrontação de Deus não vai ter mais peso na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ficar insensível à confrontação de Deus. Vai ficar insensível, cristiano. Deus vai falar que você precisa mudar. Deus vai falar que tem áreas na sua vida que se você não mudar, a tua vida não vai prosperar. Só que vai chegar uma hora que aquilo não vai fazer mais efeito. E você não vai sentir mais nada de Deus. Aí você vai se tornar o quê? Um animal sem consciência. Pelo menos sem consciência espiritual. Amados, o Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Mas para isso você precisa tomar uma posição em Deus. Uma posição em Deus, amados. E eu quero chamar o Cristiano aqui na frente para estar louvando comigo. E enquanto nós estivermos louvando, querido, você
que Deus falou contigo hoje. E Deus falou. Eu duvido que Deus não falou com ninguém. Eu quero você que vê, que ainda enxerga áreas na sua vida que precisa ser mudada, mas não consegue. Eu quero que você venha no altar do Senhor. E é no altar mesmo, querido, é no altar. Irmão, eu estou aqui, sou eu primeiro. É porque eu tenho que tocar e louvar, senão eu sou primeira também está aqui dizendo, Deus, eu quero mudar. Aleluia. Eu quero ser um melhor marido, Pai. Deus, eu quero ser um melhor pai para os meus filhos. Deus, eu quero ser um melhor servo de Deus. Eu não quero mais viver essa vida meia boca que eu tenho vivido. Porque, meu querido, só alcança a prosperidade quem confessa e abandona. O problema é que tu não tem conseguido abandonar, querido. E a consequência é que você não prospera, querido. Não prospera. E não vai. Teu ministério não vai prosperar. Tua vida em família não vai prosperar. Tu nunca vai ter paz em casa. Mas enquanto nós tocamos aqui, eu quero que você que sente de Deus, que precisa lançar no altar do Senhor aquilo que tem te trazido peso, aquilo que tem trago peso na tua consciência, remorso, e transformar esse remorso, esse peso, em arrependimento. E como que eu faço, pastor? Eu confesso, dizendo, Senhor, eu não quero mais viver isso. E dizer, Senhor, eu quero abandonar esse estilo de vida, eu quero abandonar essa prática, eu quero abandonar essa forma de viver, e eu quero viver uma nova história. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós vamos louvar. Enquanto a gente louva, vem na frente que nós vamos orar. Amém? Antes de tomar a ceia. Glória a Deus. Aleluia. A culpa é do Israel que não pegou, viu? É assim que a gente faz, a culpa não é minha. A culpa é tu, Israel. Tu não segura, tu não foi que nem Homem-Aranha, viu? Transforma-me, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só de ti. Então, Senhor, Aleluia. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, E olha o Senhor, querido, entrega para Deus. sonda-me, Senhor. Me conhece. Declara o Senhor nessa noite, querido. Quebra, Senhor. Quebra meu coração, Senhor. Muda meu estilo de vida. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero ser transformado, Pai. Enche-me até que me só de ti. Usa-me, Senhor. Usa-no, Senhor, nessa noite, ó Pai. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. E a minha vida, usa-me, Senhor. O quê? Usa-me. Aí o Senhor faz isso nessa noite, Pai. Sonda-me. Sonda, Pai. Quebrando
quebra meu coração, tira toda a dureza, Pai. Vem transformar nossas vidas, Pai. Vem nos sondar, Senhor. Aleluia, Senhor. Venha estar transformando nossas vidas, Senhor, nessa noite. Tu sabes, Senhor, onde que a culpa, o remorso tem dominado a minha alma e tem me feito me tornar uma pessoa insensível a Deus. Senhor, em nome de Jesus, transforma nossos corações nessa noite, Senhor. Nos livra, Senhor, do peso da culpa, Senhor, e traz mudança, Senhor. Hoje nós confessamos, Senhor. Hoje colocamos no teu altar que eu preciso mudar, Deus. Que eu preciso ser liberto. Que toda amarra do diabo que tem me acusado, Senhor. Que toda amarra do diabo, Senhor, que tem me escravizado nessa noite, eu declaro os meus erros, as minhas culpas. Eu confesso e digo: Senhor, eu não quero mais errar. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a abandonar esse estilo de vida. Me ajuda, Senhor, a ser transformado. Eu não quero mais ser a mesma velha pessoa. Eu não quero sentir mais os mesmos sentimentos. Eu não quero me tornar uma pessoa insensível a Deus. Mas Deus muda, me transforma, me restaura, me faz uma nova criatura. Deus, que nessa noite, ao tomar a ceia do Senhor, eu verdadeiramente possa renovar a minha aliança contigo. A não mais culpar os outros, Senhor. A não mais me Senhor, flagelar, porque não consigo receber do perdão de Deus. Mas que nessa noite, Senhor, teus filhos venham finalmente prosperar no Senhor. Porque hoje é confessado um estilo, uma prática de vida que tem agarrado no meu caráter. E eu digo: Senhor, eu quero abandonar esse estilo de vida e eu quero viver uma nova vida em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a irmã Nilva. E eu quero convidar aqui a minha sogra a estar participando da ceia aqui. E eu quero dizer o que diz a palavra em 1 Coríntios 11, 23. Que Paulo disse, dizendo assim: porque o que eu recebi do Senhor, e o que também vos entreguei, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memórias de mim. Porque toda vez que comedes este pão e toda vez que bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Querido, examine. Hoje o Senhor te confronta. Essa palavra, talvez ela possa parecer dura para alguns, mas não é. É uma palavra onde Deus fala assim: filho, hoje eu te confronto com a luz da palavra, para que haja confissão e para que haja abandono. Examine, pois, o homem, o seu coração. Querido, se há algo na tua vida que o inimigo tem usado contra você, tem te acusado,
Hoje é o dia de você tomar posse do sangue de Jesus e dizer: é verdade. É verdade, Satanás, eu quebrei o rabo de macaco. É verdade, Satanás, eu menti, eu roubei, eu me prostituí. Eu tenho errado, eu tenho feito coisas, falado coisas, eu tenho visto coisas que não deveria. Mas hoje eu tomo posse do sangue de Jesus, que me purifica de toda iniquidade. Eu tomo posse do perdão de Deus, que vem através da confissão. E eu declaro que eu quero abandonar, eu não quero mais fazer. E hoje o sangue de Jesus te lava e te purifica de todo pecado. E você que hoje confessou, você hoje que examinou o seu coração e viu, está reprovado, tem áreas reprovadas, mas hoje eu confesso diante do altar do Senhor, e eu declaro que eu não mais vou fazê-lo. Eu declaro que eu vou começar a viver uma nova vida. Mas se ali na frente eu tropeçar de novo, eu não vou ocultar, eu não vou botar culpa nos outros, mas eu vou confessar e eu vou voltar a abandonar em nome de Jesus, porque eu não quero ter um coração insensível a Deus. Eu não quero ter um coração cauterizado, aonde Deus fala comigo e eu não escuto mais Deus falar, porque eu me tornei um animal insensato e insensível à voz de Deus. Então você que já é batizado em Cristo Jesus, você que já tomou posse do sangue do Cordeiro, você que entregou sua vida para Jesus, eu te convido a essa noite fazer parte da ceia do Senhor. Vem aqui na frente, pegue do pão que simboliza o corpo, pegue do suco que simboliza o sangue de Jesus e volte para o seu lugar que nós vamos ceiar em nome de Jesus, amém? Mas venha rápido. Aleluia, vem cada um de vocês e vamos estar ceiando em nome de Jesus. Aleluia. Deus fala de tua justiça pela minha vida. Jesus é teu sangue. Fala que o amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E o quê? Que nos lava dos pecados, declare nessa noite: eu sou livre, Pai. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Declare, igreja: eu sou livre, eu sou livre. Nada
de Jesus, nessa noite, o Senhor te chama a ser livre, querido. Aleluia. O que te impede de ser livre não é o peso do seu pecado, apesar dele ser grande. O que impede de ser livre não é o peso da tua consciência, que às vezes é terrível, querido. Mas o que impede, querido, de você ser livre é o ato de não reconhecer os teus erros, confessar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a abandonar. Porque, querido, eu vou ser sincero, tem práticas que é difícil de abandonar, querido. Talvez não é difícil abandonar a bebida. Quem nunca foi viciado, querido, eu não tenho problema nenhum com vodka, cerveja, uísque. Eu acho que se eu tomasse uma garrafa de uísque, eu ia capotar e nunca mais ia querer tomar, porque aquilo ali não me faz, não tem problema. Mas talvez para alguém, querido, só sentir o cheiro do suco de uva, já faz o teu velho homem querer ressuscitar. Querido, cada um sabe as suas debilidades, cada um sabe as suas falhas, os seus erros. E, irmãos, talvez é muito difícil abandonar, e é verdade. E eu vou te dizer algo: é humanamente impossível você abandonar. Que isso, pastor? Mas você disse que eu preciso abandonar. Sim, querido. O pecado que te amarra, que te aprisiona, é impossível você abandonar pela tua força. Mas quando você confessa diante de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho errado, eu tenho tropeçado, eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho me prostituído, eu tenho feito coisas que tu reprova, mas Senhor, eu não quero mais fazer, me ajude a melhorar. Aí é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem te dá força para dizer não ao pecado, é Ele quem te fortalece para que você venha de uma vez por todas abandonar essas práticas que têm sido reprovadas diante de Deus. É o Espírito Santo, querido, não é você. Talvez você tenha errado exatamente por isso, porque você tem tentado na força do teu braço e você tem falhado. Você está que nem o Judas, tentando salvar Jesus com a força do seu braço. Não, eu vou pegar essas moedas aqui e eu vou comprar a liberdade de Jesus. Não, eu vou ali, eu vou formar uma milícia, um exército, e eu vou libertar Jesus da cruz. Não adianta, querido. Não é pela força do seu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso só vai acontecer quando você dizer assim: Senhor, eu não consigo abandonar. Eu não consigo ser um marido melhor. Eu não consigo ser uma esposa que edifica o seu lar. Eu não consigo deixar de ser uma mulher rixosa. Eu não consigo deixar de ser um mentiroso, um pornógrafo. Eu não consigo tratar meus filhos com amor. Eu não consigo, Senhor. Mas a partir do momento que você diz: eu não consigo, e diz para Deus: Deus, me ajude, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te libertar. E Ele vai fazer você vencer aquilo que te amarra. Então, em nome de Jesus, você que está com o pão que simboliza o corpo de Jesus, a minha sogra vai estar orando pelo corpo, e depois a irmã Nilva vai orar pelo cálice. Aleluia. Pai amado, Pai querido, te apresentamos, Senhor, este suco que representa o teu sangue, Senhor, derramado lá naquela cruz, Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui, Aleluia. Senhor, glorificando, Em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Senhor, este vinho, Senhor, verdade, este Pai. cálice, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Não, Pai, venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, Aleluia. neste mês, Senhor, Em que está nome de tomando, Jesus. que está ceando, Pai. Pai, perdoa os nossos Amém. Nos pecados, livra, Senhor, nos liberta, livra, Pai. Senhor. Nos guarda, Senhor, debaixo da tua potente e poderosa mão, Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Você que trouxe o pão, coma em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, Amém, eu Senhor. coloco na Tua presença, Senhor, este pão, Senhor, que simboliza o corpo de Cristo, Pai, que a partir do momento, Paizinho querido, que cada filho participar, Senhor, que ele venha ser, Pai, perdoado de todos os pecados, Amém, Pai, Senhor. que esse pão venha ser para a vitória, não para a Aleluia. morte, para a saúde, não para a Em nome doença, de Jesus. para a vitória, Pai, em nome de Jesus.
Pai, abençoa teus filhos, Pai, que vão participar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esse pão venha trazer vitória, saúde, vida com abundância, prosperidade, sucesso, prosperidade na vida de cada um, Pai. Abençoe em nome de Jesus, Pai. Eu coloco na tua presença, Pai, cada um que vai participar, Senhor. E desde agora eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você que tocou o suco, tomai o suco que simboliza o sangue que nos purifica de todo o pecado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Declare nessa noite assim: Eu sou livre. Oh. Por que, querido? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare que você é livre, querido. Liberto pelo sangue de Jesus. Oh! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo. Algo mais que a neve, Oh, Deus. algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo, alvo, alvo. Algo mais que a neve, Eu sou Jesus. algo mais que a neve, e neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Oh, Deus é bom demais, querido. Oh, como é bom. Irmãos, como é bom saber que nós temos um Deus que nos perdoa. Como é bom saber que nós servimos a um Deus que é perdoador, que é um Deus de graça e misericórdia. Oh, aleluia. Tinha um hino que eu cantava assim quando eu me converti: Tu és Deus de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir, e como eu te amo. Querido, Deus é o motivo da graça e da misericórdia, querido. É graças a essa graça, é graças a esse favor de Deus que Ele nos limpa, nos lava, nos purifica, nos perdoa e nos liberta, querido. Então você que ainda se sente preso, aprisionado pelo peso da culpa, do remorso, pelo aquilo que você fez. Às vezes o peso não é pelo que eu fiz, é pelo que eu deixei de fazer. Eu deveria ter feito e não fiz. Eu deveria ter abraçado e não abracei. Eu deveria ter perdoado e eu não perdoei. Mas, meu querido, em nome de Jesus, hoje, o Senhor tira esse peso e Ele fala: filho, eu faço nova todas as coisas na tua vida. Eu te limpo, eu te faço nova criatura, para que você vá e não peques mais. E, querido, eu ia trazer uma palavra mais profunda, talvez eu traga outro dia. Aquela mulher, ela ouviu: vai e não peque mais, do Senhor Jesus. Ela não recebeu: perdoados são os teus pecados. Ela não disse: a tua fé te salvou. Mas quando aquela mulher reconheceu nos pés de Jesus quem ela era, como Simão falou, uma mulher podre, uma mulher impura, uma mulher imunda, uma pecadora, uma prostituta, e ela reconheceu: sou isso tudo mesmo, Senhor. Mas aos prontos reconheceu e chorou. O Senhor falou assim: filha, perdoados são os teus muitos pecados. E Ele fala: a tua fé te salvou. Querido, hoje, quando você confessa diante de Deus as tuas mazelas, os teus erros, aquilo que você não tem conseguido melhorar, o Senhor fala assim: filho, a tua fé te salvou, filho. Perdoados são os seus muitos pecados, e hoje eu vou te dar forças para que você não erre mais. Amém, amados? Queridos, quarta-feira
culto da oração, 8 horas, venha. Deus tem derramado de milagres nessa igreja. Sábado, querido, sábado eu queria estar convidando os homens. Homens, cadê os homens varões aí? Aqui. Amados, olha só, sábado a gente vai ter a igreja do Nazareno. Eu deveria ter avisado isso antes, estou avisando em cima do laço. Mas sábado nós vamos ter um retiro de homens, é só sábado. Vai começar às 9 da manhã, vai terminar, 100 horas para terminar a noite. A gente vai ter ministrações do pastor Fabrício, lá de Santa Catarina, que está vindo. Está vindo um pastor lá do Rio de Janeiro ministrar também. A gente vai passar o dia todo ali em Gravataí, num lugar lá de retiros. A gente vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai tomar café da tarde. E à noite vamos encerrar com um churrasco, porque reunião de homem que não tem churrasco não é reunião. Vai ter muita oração, muita palavra, vai ser ministrações dos céus ali. E você, homem, que puder, você está intimado a comparecer lá. Vai ser R$100 o valor lá, porque o pessoal teve que alugar um lugar, vai ter comida, enfim, é um valor. Dá para parcelar e sair em 3, 4, 5 vezes lá a gente consegue. Você que quiser ir, quiser participar, vai ser sábado, a gente vai estar indo lá, e toda a igreja do Nazareno do Rio Grande do Sul vai estar lá. Vai ser um momento de comunhão, mas também de derramado do Espírito Santo. Então você, homem, está intimado a comparecer. Eu sei que tem homens que trabalham, tem homens que de repente está sem grana, e eu sei, misericórdia, mas você que puder e quiser ir, a gente dá um jeito, irmão. Em nome de Deus. Então sábado, se você, homem, é sempre mulher, né? As mulheres já foram até para Curitiba, querido. As mulheres foram para Curitiba, sabia? Foi quantas mulheres que foi aqui? Foram 11 mulheres, né? 11 mulheres foram daqui para Curitiba no congresso lá, ficaram sexta, sábado e domingo, voltaram, uma bênção. A gente homem nunca vai, né? O máximo que a gente faz é queimar carne lá na casa do irmão Ramon. Então, irmão Ramon, você homem que quiser ir, pastor, mas eu estou sem grana, a gente dá um jeito, querido, tá? A gente vai estar indo lá sábado, fala comigo depois, em nome de Jesus. E domingo, culto da família, um culto maravilhoso, amém? Querido, Deus falou contigo? Deus falou contigo, irmãs que nos visitam hoje, Deus falou contigo, amada? Amém? Então assim, fica um convite. Vem no próximo culto. Deus quer continuar falando. E amados, olha, tem um monte de cadeira vazia aqui que você tem que convidar. Irmã Rita, convida. Viu? Irmã Sônia, convide. Amém? Em nome de Jesus. Mais algum aviso, amados? Não? Então vamos orar encerrando em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar encerrando. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu sangue na cruz. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Que nessa noite nós possamos verdadeiramente ser livres, Pai. Ser livres do peso da culpa, ser livre do peso do remorso. E Pai, tomar posse do sangue de Jesus que nos lava, que nos perdoa, que nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade de viver uma vida em Deus. Senhor, que nós possamos sair daqui e abandonar a velha vida, os velhos hábitos, Senhor, aquilo que tem me amarrado numa vida, Senhor, que é desaprovável diante de Ti. Pai, nos leva na Tua paz, nos dá uma semana abençoada, cheio da alegria do Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. E a igreja levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, amém. Glória.